aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo Trevisan aqui do canal Jesus Freaks. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos aqui hoje para terminar a nossa série falando das características de todo cristão. E para finalizar, todo cristão é um filho de Deus. É fato de que todos os cristãos são filhos de Deus. Se somos cristãos, o somos porque na verdade somos antes filhos de Deus. Entretanto, como um adolescente, eu olho para a comunidade de cristãos adolescentes e percebo que até nos adultos isso acontece, de que nós não entendemos o que isso significa. Nós não entendemos o que significa ser filho de Deus. Eu percebo que a gente declara, eu sou um filho de Deus, acredito que sou um filho de Deus, mas a gente continua fazendo coisas esperando que Deus olhe para essas coisas e Ele nos aprove, e Ele nos aceite, e a gente realiza obras e ora e faz alguma coisa na igreja para que no fim do dia a gente sinta um consolo na nossa alma por conta das nossas obras e nos sintamos mais filhos de Deus do que nós éramos antes, ou tentamos alcançar uma posição mais alta na presença de Deus. O nome disso é legalismo. Eu sempre fui um cara muito legalista e eu acredito que a maioria de nós somos. A gente ora por culpa, a gente vai para a igreja por culpa, a gente obedece a Deus por culpa, a gente peca, então a gente pensa, pô cara, pequei, nossa, eu sou um lixo, já sei. Eu vou orar o dobro para compensar, eu vou ler mais a Bíblia para compensar o pecado que eu cometi. Ou então, cara, eu tô há muito tempo, tô uma semana sem ler a Bíblia. Quer saber? Eu vou ler 10 capítulos para compensar isso que eu quebrei. Uma vez eu tinha feito uma promessa para Deus de que eu ia ler um capítulo da Bíblia todo dia. Todo dia eu ia ler um pouco da Bíblia. Só que teve um dia que eu não consegui ler. Aí no dia seguinte eu falei, não Deus, para compensar a promessa que eu quebrei, eu vou ler um livro inteiro da Bíblia. Perceba como isso é legalista, problemático. Estamos tentando fazer trocas com Deus, estamos tentando barganhar com Deus, tentando mostrar a Deus, olha como eu sou bom, olha como eu consigo te obedecer. E quando a gente não consegue obedecer, a gente fica culpado e fala, droga, agora eu vou o dobro para a igreja, eu vou evangelizar 15 mil pessoas, e aí Deus então vai me perdoar, e aí então eu vou estar em paz com Deus de novo. A gente quebra a lei de Deus e pensa, putz, tô lascado, calma aí, deixa eu fazer isso, deixa eu orar desse jeito, e aí eu vou estar em paz com Deus de novo. Isso não representa o que de fato é a vida cristã. O problema de todo esse legalismo é que a gente rejeita o evangelho, a gente rejeita a salvação e dessa forma nós rejeitamos a nossa própria filiação a Deus. Acredito que tudo isso aconteça porque nós não entendemos o evangelho ainda, nós não compreendemos o evangelho e as suas implicações. Então, rapidamente eu gostaria de explicar, de falar do evangelho. Tudo começa com a criação. Deus cria todas as coisas pelo seu poder, pela sua palavra, e Ele cria o homem. O homem é a criação especial de Deus. Deus imprime no homem a sua imagem e a sua semelhança. Deus ordena ao homem que governasse sobre toda a criação, e Ele ordena ao homem que não comesse do fruto. Lembra desse fruto? Deus, em sua graça, com todo o seu amor, no seu poder, cria o homem. Deus é tão gracioso que cria um mundo para que o homem vivesse, e é tão misericordioso que o motivo pelo qual Deus criou o homem é para que o homem se relacionasse com Ele. O motivo pelo qual Deus cria a humanidade é para que a humanidade o adorasse e se relacionasse com Ele. Mas a humanidade trai Deus, a humanidade desobedece a Deus. Num ato de rebeldia e de orgulho, Adão e Eva comem do fruto, e como nossos representantes federais, toda a humanidade é invadida pelo pecado. A verdade é que após ser criado, o homem rejeitou os ideais de Deus, o homem rejeita o plano de Deus, o homem rejeita o domínio de Deus, o homem de fato se rebela contra Deus, e por conta disso, o homem está condenado a ser eternamente escravo do pecado e da morte e das suas consequências. A partir disso, todo ser humano que nasce num estado caído, nasce num estado de condenação, nasce já destinado a receber a ira de Deus, a receber a própria ira daquele que o criou. Nós nascemos com uma dívida eterna com Deus, da qual nós não podemos pagar. Nenhuma obra, nenhuma caridade, nenhuma boa ação é suficiente para nos tirar dessa situação. Essa é a situação que nos encontramos desde o princípio da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe. Mas cara, Deus, Ele é rico em graça e misericórdia. Deus é grandioso em poder. Deus é magnífico. Deus olha para a criação que Ele mesmo criou
e percebe que ele a criou para se relacionar com ele, mas ela estava caída, ela estava perdida na sua própria maldade, nas consequências de sua própria maldade. Então Deus olha e, ao invés de derramar de imediato a sua ira, como ele de fato deveria fazer, Deus demonstra amor pela humanidade. Deus desce do trono, Deus vem à terra, Deus nasce como homem, Deus se faz homem, se humilha à mais baixa posição. Deus nasce, sofre e morre, pagando a dívida que era nossa, pagando os pecados que eram nossos, pagando a acusação e a culpa que eram nossas e não dele. Ele carregou uma cruz, ele sofreu uma humilhação que não eram dele, mas era nossa. E por causa desse ato dele, de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, de nos amar a ponto de apagar a nossa dívida com ele, agora nos é aberta a possibilidade de nos arrependermos e recebermos perdão, recebermos graça da parte de Deus e recebermos a nossa salvação. Portanto, agora somos filhos de Deus. No momento em que nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos perdoou, Deus nos limpou de toda acusação e de toda culpa. Por causa da obra de Cristo, agora Deus olha para nós não mais como pessoas impuras, sujas, dignas de serem condenadas. Deus olha para nós como pessoas justas. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala de que somos justificados pela fé. Por causa da obra de Cristo, agora somos perdoados. Toda a condenação é apagada, toda a dívida foi paga na cruz. Por causa da obra de Cristo, não somos mais chamados de criatura ou de homem por Deus, somos chamados de filhos. Cristo, na cruz, nos adotou como filhos de Deus. Agora, por causa da obra de Cristo, fazemos parte da família de Deus, sentamos à mesa com Deus, estamos no colo, nos braços de Deus, por causa da obra de Cristo. O apóstolo Paulo retrata muito bem isso quando ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, que tendo sido justificados pela fé, mediante a Cristo, temos paz com Deus. Aqui Paulo explica de que Cristo conquistou a nós a mais alta posição diante de Deus, que é filhos que têm paz com Deus. E agora não estamos mais numa competição diária de fazer algo para então termos paz. Cristo nos deu eternamente paz com Deus. Podemos acordar sem a necessidade de droga, eu tenho que orar rápido para tirar esse peso da consciência. Não, nós podemos acordar, olhar para o céu e lembrar de que só estamos vivos porque Cristo morreu naquela cruz, e de que temos paz com Deus porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Podemos viver tranquilamente, cara. Agora o que nós devemos saber mediante a isso é que precisamos ser gratos. Que tudo isso que Cristo fez produz em nós gratidão. E agora a nossa atitude deve ser de orar o máximo que pudermos, ler a Bíblia e de fato obedecermos a Deus, entregarmos nossa vida a serviço de Deus, em obediência às ordens dEle, porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos alcançados pela sua graça, porque nós já fomos conquistados pelo seu amor e porque nós já somos filhos de Deus. Não precisamos abandonar a pornografia, a mentira, a masturbação para que então sejamos filhos de Deus. Mas é justamente porque já somos filhos de Deus, porque somos povo de Deus, que precisamos abandonar essas coisas. Não precisamos orar e ler a Bíblia para que tenhamos paz com Deus, mas é justamente porque temos paz com Deus que precisamos orar, ler a Bíblia e entregar a nossa devoção total a Deus. Gostaria de terminar esse vídeo citando a frase de um cara que é referência para mim, Pastor Lipão. Ele diz o seguinte: mas o que preciso fazer para ser salvo? O que a palavra nos demonstra de maneira muito clara é que não são os rituais, as práticas, as observações, as observâncias ou algo externo que nos salva. Somente a graça de Deus nos redime e nos purifica através da fé em Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, que tenha te abençoado. Cara, quarta-feira que vem estamos juntos aqui de novo. Curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou, compartilha com a galera. E não se esqueça, nós somos filhos de Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Falou, até a próxima.